Olá, pessoal, boa noite, bem-vindo a mais um Tati Explica, toda segunda-feira, 19h30, aqui no nosso Instagram. Faça chuva, faça sol, a gente tá sempre aqui respondendo as perguntinhas de vocês. Então, como sempre, eu sempre deixo perguntinhas, né? Uma caixinha de perguntas para vocês colocarem as perguntinhas de vocês. E aí eu vou lá buscando essas perguntas, respondendo, né? Tudo que vocês colocam aqui, né? Ah, que bom, aí o pessoal tá chegando. Gente, só, ó, quem já chegou, me dá um feedback aí, vê se o som tá legal, tá? Só dá um retorno para ver se o som tá bom. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Que legal que vocês estão vindo. Que legal que vocês estão vindo para mais uma segunda-feira, Tati Explica. Na semana passada, era a última quinta-feira do mês. Vocês lembram, né? E seria a semana da gente ter o nosso aulão de quinta. Só que nós não tivemos aulão de quinta, então eu vou fazer essa semana, tá bom? O aulão de quinta vai acontecer essa semana. E aí eu vou escolher um tema bem legal pra gente falar. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, a gente vai aprender muito. Ah, que bom que o pessoal tá chegando. Boa noite, gente. Obrigada pelo retorno, o som tá ok. A família mais PP, o pessoal tá aí. Que bacana, tô muito animada, hein, pra hoje. Tem bastante pergunta. Hoje eu tenho certeza que eu não vou conseguir responder todas as perguntas, pessoal, porque hoje vocês colocaram muitas perguntas mesmo, tá? Eu vou tentar trazer as perguntas aqui que tem temas mais repetidos, né? Que aí eu consigo responder um número maior de pessoas mesmo com menos perguntas, tá bom? Já tô indo lá buscar perguntinha. Vamos lá. Olha só, dá um exemplo de como organizar o estudo alternado. Eu não sei se existe esse termo, estudo alternado, tá? O que eu faço, gente, no meu estudo é utilizar método das repetições espaçadas. Eu faço isso naturalmente. Já foi comprovado que quando a gente repete sistematicamente, né, dando aí um determinado espaço de tempo, o mesmo conteúdo, esse conteúdo fica mais, né? A nossa memória de longo prazo retém mais esse conteúdo. Porque o nosso cérebro, gente, para ele guardar alguma coisa, tirar ali, né, só da memória de trabalho, da memória de curto prazo, levar para a memória, né, consolidar esse aprendizado, levar lá para a memória de longo prazo, ele precisa de repetições, porque se você não repetir, o cérebro entende que aquela informação não é útil, né? Não é muito, não vai ser usada. Você fez uma vez, não vai usar novamente, para que ele vai ficar guardando informação? Então, o que o cérebro faz? Ele faz repetições, né? Nós fazemos repetições e mostramos para esse cérebro que ele precisa guardar essas informações. E o que acontece? E por que ele faz isso? Que ele guarda a informação? Porque ele não quer ter trabalho de toda vez ter que aprender uma mesma coisa. Então, para não ter que ficar aprendendo toda vez a mesma coisa, o que o nosso cérebro inteligentíssimo faz? Guarda aquela informação, porque depois é só lembrar mesmo. Então, né, porque o nosso cérebro, gente, é uma máquina de economizar energia. Ele quer sempre economizar energia. Então, ele faz isso porque ele vai ser muito mais eficiente, né? Você já fica aquilo ali consolidado, armazenado na memória de longo prazo e aí fica tudo tranquilo. Gente, geralmente estudo alguma coisa. Aí depois eu estudo no outro dia eu estudo uma outra coisa diferente, depois outra coisa diferente. Aí no dia seguinte eu volto naquela primeira coisa que eu estudei, releio, às vezes um artigo, alguma coisa assim. Vou estudando outras coisas também e vou fazendo ciclos, né, de estudo. Aí depois eu volto naquele tema, naquele outro tema também. Eu não tenho, assim, dias, né? Eu repito o mesmo conteúdo daqui a 3 dias, depois daqui a 7 dias de novo. Não faço isso, não.
Apesar de que, quando a gente vai ler sobre o assunto, sempre nos artigos, nos textos, vem escrito isso, né? Ah, você repete, você faz hoje, aí amanhã você faz de novo, aí você dá aí um espaço de uns 3 dias, aí você volta naquele conteúdo, né? Faz um exercício, se for algum exercício, alguma coisa que é pra guardar. Aí depois, daqui a uma semana, você faz de novo, depois a 15 dias, depois um mês, depois 6 meses, né? Então, geralmente, nos textos vem escrito assim, falando. Mas eu, na verdade, eu não, pra mim, eu faço isso, gente. Olha, a gente, assim, eu tenho algumas dificuldades e tudo, mas tem algumas coisas que eu não tenho dificuldade. E eu não tenho dificuldade em guardar informação que é escrita, né? Material que eu tô estudando em conteúdo escrito, porque eu tenho muita facilidade para aprender com a leitura, por meio da leitura. Então, assim, para mim não é uma dificuldade, isso já se naturalizou, porque eu sempre fiz isso. Agora, é lógico que quem ainda não tem um método de estudo aí consolidado, vai precisar se virar, vai precisar fazer isso, né? Então, vai e sistematiza de alguma forma ali, determina horário certinho, porque você precisa construir uma rotina. Agora, para mim, gente, vocês sabem que eu falo assim, aqui, sem dó, né? Sem guardar segredos nem nada, que eu falo que eu tenho muitas dificuldades, né? E o fato de ter TDAH, realmente, ao longo da minha vida, me trouxe vários prejuízos mesmo. Mas, realmente, com relação ao aprendizado, eu encontrei o meu jeito, sabe? Eu me encontrei mesmo. Eu tenho a minha forma de aprender, tanto que eu já fiz pós-graduação à distância e presencial, e me dei muito bem na distância, consegui assimilar muito mais os conteúdos, tanto que eu já falei para vocês, né, que eu fiz a mesma pós-graduação 2 vezes, eu fiz a presencial, depois eu fiz a distância de novo, porque eu encontrei meu método, né, encontrei meu jeito de aprender. Então, o ideal, gente, para todo mundo é a gente encontrar o nosso meio, encontrar a nossa forma de aprender. O ideal é a gente ser autônomo com relação à nossa aprendizagem. E nós que trabalhamos com aprendizagem, a gente tem, assim... Gente, pode ser, assim, até pesado isso que eu vou falar, mas a gente tem obrigação de encontrar uma forma de aprender, de ser autônomo na aprendizagem. Por quê? Porque a gente é profissional de aprendizagem. E a gente, para não soar autoritário e sim ser autoridade nesse assunto, em aprendizagem, a gente tem que, em primeiro lugar, aplicar na gente mesmo. Como que a gente vai aplicar para as outras pessoas, sendo que a gente não faz nem pra gente? Então, a gente precisa, sim, encontrar uma forma de ser autônomo na nossa aprendizagem. Se for com leitura, né, como é para mim, se você aprende bem com a leitura, que seja com leitura. Se for aula, palestra, que seja, né? Encontra o tema no YouTube, dá seu jeito, né? Se vira, né? Encontra seu jeito. E a gente tem que fazer isso mesmo, gente. A gente tem que encontrar o nosso jeito de aprender, a nossa forma de avançar, porque... é uma habilidade muito importante. A aprendizagem permite que a gente seja adaptável, né? E o mundo está mudando todos os dias, né? Cada vez com mais velocidade. Eu já falei aqui várias vezes que a habilidade do profissional do futuro é a sua capacidade de ser maleável, de se adaptar, né? Então, é essa sua capacidade de adaptação. Como que a gente se adapta? Aprendendo as coisas novas e fazendo. Né? Então, a gente precisa fazer isso. Então, é muito importante a gente encontrar uma forma autônoma de aprender, ser autônomo na nossa aprendizagem, para que a gente consiga realmente ser autoridade nesse assunto e ensinar e ajudar as outras pessoas nesse processo também, que é o nosso trabalho, que é a nossa função, né? Então, vamos lá, vou buscar mais aqui. Tem gente que falou, Tati, adoro o seu jeitinho, gente, vocês são ótimas. Me espelho muito em você, que legal. Gente, eu não vou ficar, eu vou ler as perguntas aqui primeiro, porque aí eu vou respondendo aquelas, né? E aí depois eu vejo aqui. Tem muitas perguntas que aparecem aqui, às vezes tá incompleto, e aí eu não respondo, tá? Porque às vezes pode ter um mal entendido pela pergunta estar incompleta. É possível fazer avaliação psicopedagógica online? Gente, na minha opinião, não.
tá? Porque existem aspectos que você só vai conseguir observar, só vai ter aquela sensibilidade presencialmente. Não é possível você conseguir fazer determinadas coisas à distância. Determinadas intervenções, né, uma conversa, alguma coisa assim, orientações, você pode fazer online. Agora, a avaliação, para mim, fica muito difícil, tá? Olha essa pergunta aqui, ó. Posso tentar abrir um consultório sem ter me formado ainda, mesmo estando cursando? Não. Para você abrir um consultório de psicopedagogia e atender como psicopedagogo, você precisa ter formado. Não tem como você ser psicopedagogo, atender como psicopedagogo sem ser ainda, né? Um dentista, ele não vai fazer procedimento no seu dente sem ele ter concluído o curso dele, né? Sem ser dentista, porque ele só é dentista a partir do momento que ele tá lá com um certificado, com um diploma na mão. E é a mesma coisa para nós, né? Pedagogos, psicopedagogos, outras profissões. Todas as profissões são assim. Primeiro você termina, porque você só é aquele profissional, só completou ali, concluiu sua formação, depois que tem ali o comprovante, tá? Vamos ver aqui. Nesse momento de reclusão, o que fazer com o consultório parado? Os clientes sumiram. Olha, realmente, nós já fizemos uma live inteira só para falar sobre isso, né? Realmente, gente, vai ter queda para todo mundo, né? E todo mundo vai ter aí uma diminuição na sua renda e tal. O que eu penso é o seguinte: a melhor época para se preparar para as chuvas é quando tá sol, né? Então, quando a gente tem aí um consultório, alguma coisa, o que a gente tem que fazer é ir formando aí uma reserva para se preparar para emergências. Obviamente, muitas pessoas não têm essa reserva. E aí, você pode fazer alguns atendimentos. Todos os atendimentos não é possível fazer, mas orientação de pais, orientações para aquelas crianças que fazem intervenção, você pode fazer, manda as atividades para elas, vai fazendo, acompanhando, ela pode imprimir lá, fazer junto com você. Determinados jogos você pode fazer online com elas, vão achar até divertido, porque essa coisa da internet dá uma gamificada nas coisas. Então, com certeza, você vai ter muitas atividades que você pode fazer, intervenção e tal. Só que todas não é possível e eu acredito também que todos os clientes não vão permanecer. Vai dar uma queda sim, é um momento de crise, é um momento de afastamento necessário. E a gente vai ter que lidar com esses desafios, né? É um desafio. Então, a gente precisa encontrar aí formas de fazer essas orientações de pais, essas orientações das crianças, dos adolescentes. Muitos estão recebendo atividades em casa, então orientar como que eles podem ter autonomia para eles fazerem essas atividades sozinhos, sem o apoio do professor, ensinar essas pessoas como faz uma pesquisa, ensinar, né, a lidar com essa situação também de ter que não ter o professor ali presente para ensiná-las, então como vai fazer? Pelo menos a grande maioria das escolas particulares estão mandando as atividades para as crianças em casa, então a gente pode apoiar, né, as famílias e as crianças nesse momento dessa maneira agora, mas certamente não são 100%, não é 100% dos atendimentos que você vai continuar. Vai dar uma queda sim, né? Vamos ser realistas, né? Vai dar uma queda sim, mas o importante é você saber que é um desafio. Enquanto isso, você não fica parada, você continua construindo sua autoridade, você continua estudando. Aproveita esse momento agora. É uma pausa que não é porque a gente quer, mas se paramos, vamos aproveitar esse tempo que deu uma pausa para continuar avançando na carreira, aprendendo o que precisa aprender, utilizando o tempo de outras formas, mas de modo que esse tempo seja útil, né? É legal ver um filme aí na Netflix, ver uma série, assistir uns vídeos no YouTube, isso tudo é legal, né? Mas vai fazer também coisa que vai te dar resultado, tá bom? Aumentar aí a sua expertise.
Sugestões de livros para estudar dificuldades e transtornos de aprendizagem. Vocês sabem que eu, assim, já indiquei vários e vários livros aqui. Inclusive, eu sugiro um aulão de quinta que tá lá no YouTube. Mais de 1h30 de aula só mostrando o livro, falando o que aquele livro fala e para que é útil. Então, vai lá no aulão de quinta, onde eu explico tudo só sobre livro. Agora, para essa pergunta aqui, sugestões de livros para estudar dificuldades e transtornos de aprendizagem, vocês estão em casa, não precisa ir da livraria, não precisa nada disso, gente. Abra e entra no site aí do Cielo, lá tem muitos artigos que tratam de vários assuntos, né? Quem tá no PARP aí, tá fazendo o meu programa aí, o PARP, o Programa de 28 Dias de Aceleração de Resultado para Psicopedagogos, sabe disso. Na semana passada, todos os dias nós trabalhamos artigos, e artigos riquíssimos, com muitas informações importantes, relevantes, todo mundo aprendendo, todo mundo discutindo os artigos e trazendo, né, para o nosso cotidiano. Então, é muito importante a gente saber fazer essas pesquisas nos lugares certos. Eu sempre indico para vocês podem pesquisar em revistas, né, sites de revistas, sempre disponibilizam os artigos deles, e sempre no Cielo também, que é uma fonte de pesquisa excelente. Eu recomendo sempre que vocês vão lá, dão aquela pesquisada e que vocês estudem com esse material que está gratuito, material de qualidade gratuito disponível para vocês. Vai lá e baixa. Eu baixo, gente, aqui o meu tablet. Ontem eu até falei do tablet, eu nem imaginei que vocês iam gostar tanto que eu mostrasse, né? Eu baixo as coisas, uso aqui no... Abro aqui no Shodo, né? Deixa eu colocar o artigo que eu tava lendo agora. Eu abro aqui, ó, e vou estudando por aqui, gente, ó, tá vendo? Vou estudando, né? Vou vendo aqui os artigos e, assim, é uma coisa que, assim, é material de qualidade. A gente consegue perceber, né, pelo hábito da leitura, quando o material é de qualidade e quando não é. Então, sugiro que vocês vão lá, dar uma pesquisadinhazinha no Cielo, que material para estudo não vai faltar para vocês, tá? Vamos lá. Alguém perguntou assim, ó, até parei aqui antes de pegar a pergunta. Tati, você estuda e trabalha todos os dias? Sim. Até domingo, porque vejo que você faz postagem todos os dias. Eu estudo e trabalho todos os dias, tá? Lógico que, gente, que tem dia, assim, de domingo, eu trabalho um pouco, lógico, é menos, né? Mas como eu trabalho, uso muitas redes sociais, eu trabalho todos os dias mesmo. E eu também tenho a ajuda agora, né? Eu tenho gente que trabalha comigo também. Tem outras formas de captar clientes, porque as escolas não são fiéis. Elas nem ligam para nós. Olha, eu acho que a escola, ela não tem que ser fiel a ninguém mesmo, sabe? Eu acho que a escola tem que indicar aquelas pessoas que elas realmente confiam, que já mostraram resultados para elas. Eu acho que a escola tem que ser imparcial. Se eu fosse dona de escola, diretora de escola, coordenadora, eu indicaria aquelas pessoas que dão resultado, sabe por quê? É sempre muito positivo atrelar a nossa imagem a pessoas que têm mesmos valores e que geram resultados positivos para as outras pessoas também. Então, se tem uma escola bacana, né, que tem esses valores bacanas, que tem profissionais bacanas trabalhando lá, né, e essas pessoas, elas são também imparciais e elas estão te indicando, significa que você realmente está sendo reconhecida, está sendo uma boa profissional. Então, o que eu acho relevante, importante nesse momento, você está em quarentena agora. O que eu acho importante é você construir autoridade. Nesse momento, você não vai sair para dar uma palestra. Nesse momento, essas coisas todas, essas outras formas de divulgação não vão acontecer. O que vai acontecer é você construir essa autoridade através de quê? Por meio de quê? Pelas redes sociais. Utilize as redes sociais para construir sua autoridade. E você não precisa ter nem informado, né? Se você está estudando, né? Tá lendo aqui um artigo, como eu estava lendo, né? Tá lendo aqui um artigo, encontrou informação importante, essa informação pode ajudar outras pessoas.
poste algo ajudando as outras pessoas. As pessoas acreditam que você pode ajudá-las a partir do momento que você ajuda. Elas não escutam o que você fala, elas escutam o que você faz. Então você... Porque está de quarentena agora, gente, eu tô vendo várias frases aparecendo aí no Instagram, assim, que a quarentena não é férias, né? Não é pra você tirar férias. E, de fato, não é pra você tirar férias. Aproveita pra trabalhar. Se você não tá podendo trabalhar da forma tradicional, trabalha de outra forma, né? Construa sua autoridade. Hoje eu falei com uma aluna lá do PARP, exatamente isso, olha, que... A gente tem que focar sempre em trabalhar a gente mesmo. Construir a nossa autoridade, melhorar a nossa expertise, aprofundar nos conhecimentos. Falei agora há pouco para vocês estudarem, né, materiais lá do Cielo, de sites de revistas de divulgação científica, para vocês crescerem enquanto profissional, enquanto pessoa também, né? A gente só cresce enquanto profissional porque a gente melhora as nossas habilidades pessoais e aí para você fazer isso durante esse período de quarentena, porque você, muitas vezes, gente, quando a gente está trabalhando, a gente pensa, ai meu Deus, não tenho tempo para fazer divulgação do meu trabalho porque eu estou trabalhando, não é isso? Então, gente, aproveita agora, né, esse período para trabalhar nisso, que muitas vezes você não consegue fazer. Então, construir uma autoridade, pensar numa imagem que você quer passar, né, planejar como você quer ser visto por outras pessoas, planejar aí o seu perfil profissional nas redes sociais, né, escrever textos, né, que vão ajudar as outras pessoas, são várias ações que você pode fazer. E isso vai fazer com que as pessoas que estão gratuitamente sendo ajudadas por você, quando elas tiverem que buscar alguém, elas vão buscar quem? Você, porque você já provou que você consegue ajudar. Você já provou que você consegue ajudar ajudando, né? Quantos professores, gente, de educação física, né? Treinadores, como que se fala? Personal trainer, né? Quantos personal trainers estão hoje em dia aproveitando a quarentena para dar aulas gratuitas? Fazendo lives, dando aulas gratuitas. E aí, se eu entro lá na live dele, vejo que a aula dele é muito legal, muito divertido, muito bacana, na hora que eu puder sair para fazer exercício, quem que eu vou procurar, gente? Eu já vi uma amostra do trabalho dele. E aí eu vou nele, né? Eu vou naquela pessoa que eu já vi o trabalho. Eu quero que ele seja meu professor, porque ele é muito legal. Então, isso é muito bacana a gente pensar nesse sentido. Então, olha, não aproveitem a quarentena para dormir, né? Dormir, que eu tô dizendo, não é só no sentido de dormir, né? Dormir e deixar o tempo passar, né? Aproveita para trabalhar, para fazer as outras coisas, né? Porque o trabalho da gente não se resume só ao atendimento. Então, se você trabalhar na sua construção de autoridade, esse período de quarentena vai ser como aquele casulo da borboleta, né? Então, a borboleta tá toda se preparando lá, a larvinha tá se preparando, quando o casulo abre, sai a borboleta linda, né? Então, sai para brilhar, para arrasar. Então, você tem que fazer isso, tá? Vai trabalhando na sua autoridade, que quando você sair, você vai sair uma borboleta. Vamos lá, ó. Pegando mais perguntinhas aqui. Você utiliza apenas provas pegetianas ou outras? Não, eu faço uma sequência de avaliação completa e provas pegetianas fazem parte do meu processo de avaliação. Então, eu avalio várias coisas durante um processo de avaliação. Dentre essas coisas, eu avalio o estágio cognitivo em que a criança está. E, para isso, eu utilizo as provas piagetianas. Mas eu avalio outras coisas também. Eu não avalio só o estágio cognitivo da criança, não. Porque a gente faz uma avaliação completa, né? De vários aspectos. A gente não avalia só um ponto, né? Avalia vários aspectos pra gente investigar, buscar, né? Igual um detetive aí, onde está a dificuldade de aprendizagem, qual é a barreira que tá fazendo com que aquela pessoa não prossiga, né? Não consolide aí seu processo de aprendizagem normalmente. Olha essa aqui, gente. Você acha que é preciso comprar testes para avaliação? Não, não é preciso. Você pode comprar se você quiser, tá? Primeiro, você precisa entender a parte teórica da avaliação
para que serve cada coisa, por que a avaliação é assim, o que eu vou investigar, como se dá o processo de aprendizagem, para então você avaliar esse processo de aprendizagem naquele indivíduo em específico. E aí, para isso, você vai lançar mão aí de vários artifícios que vão fazer com que você descubra o que você precisa descobrir. Afinal de contas, eu acabei de falar que a avaliação é um processo de investigação, é para descobrir mesmo as coisas, né? E aí, fazendo isso, você vai descobrir o que você precisa descobrir, tá? E, gente, você não precisa comprar testes prontos, né? Se você buscar em livros, eu tenho várias... Aqui vocês sabem que ficam meus livros de literatura, não tá relacionado a trabalho. Mas se vocês olharem aí nos livros, na maioria dos livros, vocês não vão encontrar, assim, compre o teste tal para fazer determinada avaliação. Não vai encontrar isso. Se você buscar nos artigos, não vai estar falando assim, compra o teste tal, depois compra o teste tal, depois compra o teste tal. Não fala isso. Para fazer a avaliação, isso não é necessário. É necessário você compreender todo o processo de aprendizagem para você descobrir onde que está o empecilho, que está impedindo aquela pessoa ali de aprender. E aí, você pode, agora, materiais para você fazer isso, aí são N materiais, você pode confeccionar seus materiais, você pode criar seus materiais, desde que você siga um método que já foi estudado, já foi comprovado, já tem sua eficácia comprovada. Então, se você gosta, né, da forma que a Alicia Fernandes ensina pra gente, então, siga o método da Alicia Fernandes. Se você gosta ali do que a Sara Paim ensina, então siga a Sara Paim. Se você gosta da Maria Lúcia Vaz, ou Vez, eu nunca sei qual é a pronúncia correta, siga o método dela, né? Então, siga um método. Jorge Visca, siga ali o método do Jorge Visca. E aí, faça primeiro, crie expertise em alguma metodologia que tenha a ver com aquilo que você acredita, né? Se você gosta da Lud Olivier, siga o método dela. Então, você vai fazer a avaliação de acordo com a metodologia que esteja alinhada ali com as coisas que você acredita, com seus valores. E, lógico, não só com isso, uma coisa bem subjetiva, não. Que esteja alinhado com aquilo que você realmente acredita, mas não baseado em senso comum. Realmente acredita baseado em estudos. Você estuda várias coisas e escolhe aquilo que mais combina com você, que você mais acredita, que mais te convenceu que é eficiente, que é eficaz e que você tem mais habilidade para fazer também, tá? E se você, por exemplo, se você é aluno do Mais Psicopedagogia, você sabe que a gente tem um método lá, né? Que você segue uma sequência de avaliação e faz a sua avaliação baseada nisso. Não tô falando dessa pessoa em específico, né? Qualquer um de vocês aqui, se tiver aluno do Mais Psicopedagogia, sabe que a gente tem uma sequência de avaliação e a gente utiliza aquilo. É baseado em estudos, né? Não é porque eu achei que assim ficava melhor, não. Eu acredito que assim fica melhor baseado em todas as outras coisas que a gente pôde fazer comparação. Então, é isso, tá? Então, a primeira coisa é você ter o conhecimento teórico e escolher um método e aplicar aquele método. E não existe um método que fala para você comprar X ou Y, né? Na maioria das vezes, não. Agora, existem métodos existem materiais, alguns testes prontos. E esses testes, gente, eles são baseados em quê? Naquelas avaliações que a gente precisa fazer, que aquele método, que aquela teoria ensinou pra gente. O que os testes prontos fazem? Eles pegam aquele conhecimento e já faz ele de um modo que fica muito mais prático para você aplicar ali. Então, é uma coisa prática que você pode pegar e fazer. Você pode comprar esses testes, é lógico, pode, facilita a vida, torna as coisas mais rápidas. Mas eu jamais recomendaria para você comprar algum teste sem ter o conhecimento antes. Porque senão você vai aplicar só naquela situação ali e pronto, acabou. Né? Você precisa, mais importante que isso, é entender o porquê. Por que esse teste manda perguntar isso daqui? Por que ele manda a criança, bota aquela continha ali para a criança fazer? Por que se a criança não conseguiu fazer aquela continha, significa que ela tá aquém ou além do esperado? Então, assim, né, os scores. Então, é bom você ter essa clareza, tá? Em primeiro lugar. E aí, depois, você pode comprar o teste que você quiser, porque todos vão te ajudar se estão baseados aí nesses conhecimentos que são pré-requisitos para a gente trabalhar. Vamos ver. Gente, eu acho que hoje são muitas perguntas. Eu não vou conseguir responder todas as perguntas. Vocês colocaram muito, 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 muito aqui.
Olha, por exemplo, tem perguntas que eu nem vou responder agora, porque teria que dar uma aula para vocês sobre Piaget, né? Porque aqui tem pergunta que tá assim, como usar as provas da maleta de Piaget? Aí eu teria que dar uma aula de Piaget, porque você tem que saber por que ele faz aquela prova, né? O que aquela prova tá avaliando, e são várias provas, então não tem como, que aí teria que ser umas 5 lives só pra gente aprofundar nisso. Olha essa daqui, gente. Como devo fazer a devolutiva? Olha só. A devolutiva é uma sessão onde você vai entregar as suas descobertas para aquela família ou para aquele indivíduo, né? Se já for autônomo aí. Então, né? Você vai entregar aquilo que ele veio buscar. Nessa sessão, o que você vai ter feito? Você vai ter construído um relatório onde você relata tudo o que você fez e as suas descobertas. Ou seja, só fazer teste não adianta, você precisa interpretar e o que significa aquilo ali, aqueles resultados, né? Então, você vai descrever ali o que você fez, a sua interpretação, os resultados daquilo e as suas recomendações a partir daquelas descobertas. Então, é nada mais do que isso, né? O que é a palavra relatório? É o lugar que você está relatando. Então, se você fez um processo de avaliação bacana, tá tudo ok, né? O mais simples é o relatório, porque você vai só relatar aquilo que você fez, né? O que eu vejo que tem muita dificuldade, gente, entre profissionais aí da nossa categoria, e aí eu acho que vocês têm que trabalhar, vou puxar a orelhinha de vocês agora. Eu acho que vocês têm que trabalhar bastante escrever texto, produção textual. Tá? Que é uma coisa que vai ajudar bastante na construção, porque muitas aí aprendem a fazer a avaliação bonitinho, aprende a fazer, né? Todo o processo, entende lá o Piaget, entende o Jorge Visca, fazem todas as provas, tudo bonitinho, mas na hora não conseguem construir o texto de um relatório. Tá? Então, assim, conseguem encontrar, fazem a sua pesquisa, né? Porque a avaliação é uma pesquisa. Então, fazem a sua pesquisa, mas não conseguem fazer é uma produção textual, tá? O relatório é uma produção de texto. Então, a gente precisa trabalhar isso, tá? A escrita de um relatório. Como se escreve um relatório? Eu vejo que tem faculdades que trabalham isso muito, né? Desde o ensino médio também, e tem muitas faculdades que trabalham muito a escrita, né? Então, assim, toda matéria você tem que fazer uma pesquisa, tem que fazer um relatório, e aí a pessoa fica até calejada com aquilo e tira de letra, né? Mas tem faculdades que pedem em poucas disciplinas, pedem para fazer relatório. E aí essa habilidade fica em falta se você não trabalha por fora. Então, eu recomendo que, assim, trabalhar sempre a nossa comunicação, principalmente a nossa comunicação escrita, é muito importante, gente. Então, vamos buscar, assim, formas de melhorar a escrita, né? De ter uma clareza mental na hora de escrever. Isso a gente só consegue praticando mesmo, né? Então, é uma dica que eu tô dando aqui, né, que eu acho que vai ajudar bastante. Então, ela perguntou como fazer a devolutiva, né, e eu acrescentei isso. A devolutiva nada mais é do que um relato, né, uma sessão onde você vai passar para aquela pessoa que buscou por isso, né, o relato de tudo que aconteceu e a interpretação daquilo, né. E aí, isso... também acontece conjuntamente com isso a entrega do relatório, onde você construiu um texto em que você descreve, relata tudo aquilo e passa todas aquelas informações que são importantes. Então, a gente precisa ficar bem atento a isso, tá bom? Não fiquem bravos comigo por eu ter falado isso, gente, mas é porque realmente precisa, né? A gente precisa... eu falo isso porque eu quero que os psicopedagogos bombem, né? Eu quero todo mundo com sucesso, todo mundo... Olha, por exemplo, a habilidade da escrita é uma coisa muito boa pra você trabalhar na quarentena, né? Todos nós aqui. Então, assim, aproveitar o tempo, né, gente? Pra um termo que tem uma pessoa que usa, que eu gosto muito, pra afiar o machado. Sabe? Para o tempo para você aproveitar para afiar o machado. Então, se você tá na quarentena, você não tá parado, você tá afiando seu machado, né? E aí, depois, com as boas ferramentas, você vai conseguir fazer excelente trabalho. Então, gente, ó, não fiquem bravos comigo aí, porque eu tô puxando a orelhinha, não, hein? Gente, eu não vou pegar mais perguntas, senão eu não vou conseguir responder vocês, tá?
Senão vou conseguir responder aqui. Aí algumas perguntas, depois eu respondo, coloco nos stories amanhã, tá? Amanhã eu coloco para vocês. Acha que o nome psico, neuropsico, ou psico versus neuropsico, influencia na hora das famílias escolherem o profissional? Olha só, vou até reler a pergunta porque eu li gaguejando. Acha que o nome psicopedagogo ou neuropsicopedagogo influencia na hora das famílias escolherem o profissional? Eu acho que o que mais influenciam é a crença que a família tem na sua habilidade de gerar a transformação que ele está buscando, de oferecer para eles, a oferecer para a família a resposta que ela busca. Então, se você estiver trabalhando na construção de autoridade, seja você pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, professora particular, se você estiver construindo essa autoridade, eles vão em você, porque eles acreditam que você vai gerar resultados, tá? O que eles estão querendo é resultado, resolver o problema deles, gente. As pessoas não, elas vão até a gente porque elas querem resolver um problema. E se a gente mostrar para elas que a gente é capaz de resolver esse problema, essa nomenclatura aí, ela é quase irrelevante. Eu vou tentar resolver algumas perguntas aqui, porque senão eu fico sem responder vocês aqui hoje. Deixa eu ver se eu vejo. Tô sem relógio aqui, eu vou ver no tablet. Tá? Então, vamos ver. Tati, você é maravilhosa, gente. Vocês são demais, hein? Existe alguma lei que fala da aprovação de alunos com transtornos neurológicos que não avançam na escola regular? Olha, existe aí situações que você vai trabalhar inclusão. Muitas vezes essa inclusão vai se dar por quê? Por idade, porque é importante para aquela criança estar em contato com crianças da mesma idade. Então, muitas vezes a criança, sei lá, tem uma deficiência intelectual, e não, durante uma aula, não vai estar aprendendo as mesmas coisas que a outra, né? Então, por exemplo, a criança que tem ali a deficiência intelectual, enquanto uma criança vai estar aprendendo sobre coisas mais complexas na arte, né? Como, sei lá, estilos, esse tipo de coisa. Essa outra criança vai estar fazendo a mesma atividade ou uma atividade parecida, mas vai estar aprendendo as cores e, além disso, vai estar socializando, né? Eu não sei falar para você agora de uma lei, né, em específico, mas eu sei que, em se tratando de situação de inclusão, o interesse da criança é mais importante, tá? Então, sempre é levado em consideração o interesse, os avanços, né? Aquilo que é mais importante para o desenvolvimento daquela criança. O Cielo é maravilhoso. Entrem no Google Acadêmico. Isso, gente. Eu sempre esqueço de falar o Google Acadêmico, porque eu esqueço o nome para falar para vocês, tá? Mas é porque eu tenho mais o hábito de entrar no Cielo. Mas entrem no Google Acadêmico, entrem nas revistas, né? Na revista de pedagogia, revista de psicopedagogia, revista de neurociência, tem tantas revistas, né? Revistas da universidade X ou Y, tem muito conteúdo para estudar, gente. Lá, o pessoal do PAR, a Luciene do PARP. Obrigada pela indicação. Por favor, fale sobre intervenções para dislexos. Gente, disléxicos. Intervenções para dislexia, você vai ter que trabalhar as habilidades em que aquela criança está mais prejudicada na dislexia. Quando você faz avaliação, você vai avaliar ali ritmo, né? Então, você vai precisar ver como que anda, né? Se ela tem ritmo mesmo, se ela percebe rimas, se ela percebe aliteração, se ela tem essa noção, né, de segmentar, de aglutinar, né, o ritmo eu já falei, ouvir, né, relacionar o som com a forma da letra, e identificar mesmo a forma da letra, porque ela tem muitas, visualmente, né, a questão visual, ela não consegue identificar símbolos, então para ela é muito difícil, então ter alguma coisa de palpável para ela pegar mesmo, para identificar a forma da letra, conseguir identificar depois visualmente. Então, assim, e aí vai depender, né, gente, da idade. Então, você pode fazer isso, isso de uma coisa mais física, pode usar o aplicativo, já dei essa dica aqui várias vezes, aplicativos de leitura que fazem leitura em voz alta para a pessoa acompanhar, você pode colocar mais lento, pode colocar mais rápido, né, a voz. Então, assim, são várias possibilidades, tá? O que é importante?
A gente conhecer o transtorno, conhecer quais são as dificuldades da pessoa que tem aquele transtorno e conhecer aquela pessoa para saber em qual habilidade ela está mais prejudicada, para então eu propor atividades que trabalhem exatamente aquelas habilidades em que essa pessoa está mais prejudicada. Porque, gente, dislexia, TDAH, autismo, desortografia, descalculia, tem aquelas características que definem ali, né, o transtorno, tanto que você vai olhar lá no DSM e terão lá as características para você enquadrar ou não uma pessoa dentro daquele transtorno. Mas você precisa, para além disso, conhecer aquela pessoa, porque cada característica se apresenta em maior ou menor intensidade. Além de que nem todas as pessoas vão apresentar todas as características. Então, olha só, não existe uma única pessoa com o mesmo transtorno que eu, que vai ter exatamente as mesmas características que eu, no mesmo grau ali, né, na mesma intensidade. Então, a gente precisa conhecer o transtorno e conhecer a pessoa para então propor atividades individualizadas, tá bom? Não, essa pergunta da Laís eu já respondi. Tem alguém que recebi um convite para atuar em uma escolinha de reforço, mas uma colega me deu um balde de água fria. Por quê? Quero entrar na próxima turma do PARP. Vai fazer, né? Gente, Catiandra, quero muito fazer, se Deus quiser, né? Se der tudo certo, a gente faz novamente. É porque esse é um projeto que ele não vai acontecer, não vai ter uma frequência, né? Porque eu tenho outros projetos que estão acontecendo. Então, eventualmente, eu quero fazer, sim, mais PARP, tá? Então, olha, fique atenta, né? Você deve ter mandado e-mail quando for de novo, eu mando e-mail, aviso para vocês mandarem e-mail de novo, porque para participar do PARP tem uma seleção, tá? E aí vocês precisam aplicar para a gente fazer essa seleção. A gente escolhe pouquíssimas pessoas, gente. Nós temos, a nossa turma é de apenas 20 pessoas, tá? Então, são pouquíssimas pessoas porque a gente dá um apoio. Todo dia eu falo com essas pessoas, né? Então, se a gente colocar muitas pessoas numa turma, não tem condição, tá? Então, a gente escolhe pouquíssimas pessoas justamente por isso. Quero um desse, como faço para comprar? Não sei o que é. Você é meu exemplo na psicopedagogia oval. Intervenções para disléxico, já falei. Você é Mulher Maravilha, parabéns pelo seu trabalho. Verusca. Gente, vocês são uma figura. Tô lendo livros sobre desenvolvimento humano na visão de Piaget e Vygotsky. Que legal, tá? Quem participou aí, ó, do curso que eu dei o ano passado gratuito sobre o desenvolvimento infantil, sabe que eu usei alguns autores principalmente, né? Usei Piaget, Vygotsky, Freud, para trazer para vocês os conhecimentos sobre desenvolvimento infantil. E aí você pode estudar Vallon, né? Pode estudar outros, mas assim, você não tem que estudar tudo ao mesmo tempo, né? E Piaget e Vygotsky está indo muito bem, tá excelente. Que Deus abençoe, amém. Vamos lá, ó. Gente, como fazer intervenção para dislexia? Então, eu já falei, né? Amo cada live sua. Intervenção para pessoas com deficiência intelectual. Olha só, você não vai olhar... O que você vai olhar quando você vai fazer uma intervenção é o estágio cognitivo em que a pessoa se encontra e as habilidades que estão mais prejudicadas, né? As habilidades que estão mais em defasagem. Então, você faz uma avaliação, descobre, né, o estágio cognitivo em que essa pessoa está, as habilidades que estão mais defasadas, né, aquelas habilidades que ela precisa mais desenvolver, sempre com foco na autonomia da pessoa. A gente quer o quê? Que as pessoas sejam felizes, que elas sejam livres, e elas conseguem fazer isso quando elas são autônomas com relação à sua aprendizagem, desenvolvimento das suas tarefas, né, com o trabalho, para viver. Então,
que a gente quer? A gente quer descobrir quais são as defasagens e trabalhar com essa pessoa essas defasagens. Muito cuidado, porque às vezes a gente está trabalhando com uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, está num estágio cognitivo X, né? Mas muitas vezes é um adolescente, um jovem aí, e você está tratando como se fosse uma criança. Tá? Então, assim, trazendo temáticas que são muito infantis, né? Esse tipo de coisa. Então, bastante cuidado, tá? Porque aí você tem que ficar atenta ao que essa pessoa tá vinculada, né? Se muitas vezes ela pode ter uma deficiência intelectual, mas ela está ali interagindo com adolescentes, leva uma vida de adolescente, tá tudo certo, né? Tem essa maturidade aí social e tal. Então, precisa bem conhecer a pessoa para você não fazer essa intervenção equivocada que eu vejo acontecer bastante, de a pessoa ser um jovem, ser uma adolescente e as pessoas elaboram materiais que infantilizam a pessoa. Então tem que ter cuidado com isso, tá? Posso construir autoridade apenas no Instagram? Não tenho Facebook. Pode construir no Instagram, tá? Nada te impede de fazer um Facebook também, né? Nada te impede, mas pode fazer. O importante é você começar e fazer bem feito em algum lugar, né? Então comece e vai fazendo. Gente, olha só o que a Cristiane escreveu aqui. Gente, às vezes eu fico pensando, a teoria do Piaget não estaria ultrapassada? Já tem 40 anos. Olha, para a gente dizer que uma teoria, que uma metodologia está ultrapassada, a gente precisa encontrar alguma coisa que tenha superado, né? Então, eu acredito que, assim, não superou, não tem alguma coisa que superou. As neurociências, eu estava até lendo sobre isso hoje, os estudos, avanços da neurociência aí, eles mostram que existem vários aspectos que podem interferir no desenvolvimento da criança. Sendo assim, quando a criança tem ali, quando Piaget fala ali dos estágios, né, do desenvolvimento da criança, ele está levando em consideração a criança que está ali numa vida, né, numa sequência aí normal, que está tudo certo, né, que está desenvolvendo ali no seu estágio. Ele não levou em consideração uma mãe que não se alimenta bem durante a gravidez. Ele não está pensando, a mãe não se alimentou bem durante a gravidez, ou essa criança não teve suporte nutricional suficiente durante ali a primeira infância para desenvolver bem esse cérebro, né? Ele não levantou essas questões, mas ele trouxe, mas de modo geral, eu acho que é uma coisa que funciona, né? Uma coisa que a gente tem que pensar bastante também é da importância do professor, né? Muitas vezes as pessoas veem no construtivismo aí, diminui a importância do professor, né? E aí a gente só ter bastante cuidado para que esse professor, né, ele seja bem ativo no processo educativo, valorizar a carreira, né, a profissão do professor, porque eu acho que tem muito má aplicação do construtivismo, né? E má interpretação também do construtivismo. Então, o que a gente tem descoberto, né, tudo que se descobriu com as neurociências aí, são coisas que complementam. Na minha opinião, tá, gente? Na minha opinião, de uma pessoa que só estuda, eu não faço pesquisa, né? Mas na minha opinião, o que mais a gente tem visto falar agora está relacionado às neurociências, né? Tem aí a questão do flow, de várias teorias aí relacionadas à aprendizagem, que são muitíssimo, muitíssimo importantes, mas que a neurociência, que é o que mais se fala, né? Porque teve aí um grande boom depois da década de 90 aí, é exatamente isso, né? Que existem aí processos que interferem, né, no nosso desenvolvimento normal e que vai afetar mesmo o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do próprio cérebro, que é a nossa ferramenta aí de trabalho, né? De aprendizagem. Então, eu acho que, na verdade, essas várias visões, elas são complementares, tá? E eu não acho que tá ultrapassada, não. Amo sua live, me planejo para estar livre no horário. Ah, que legal, Cleonice, que bacana. Bate, então, carteirinha que não leva falta na aula, né? Fala sobre intervenções para... Gente, já falei.
Cielo é um aplicativo ou um site? É um site. É um site onde as pessoas publicam artigos. Isso mesmo, eu sou gestora de uma escola, coordenadora, separo bem as profissões. E indico sempre outras psicopedagogas pelo trabalho que vejo em meus alunos com sala de intervenção dela. Isso é muito legal, por ética. Isso é muito legal, por quê? Porque se você indicar gente ruim de serviço, vai queimar seu filme. Então, tem que pensar nisso. Não atendo meus alunos na minha escola. Excelente. Como faço para divulgar? Já falei, né? Já dei dicas aqui. Cielo, site de artigos científicos. Como posso demonstrar meu potencial como pedagoga, sendo que ainda estou cursando? Isso é possível? É possível. O que você está aprendendo lá? Aquilo que você está aprendendo pode ser útil para quem? Pode ajudar quem? Né? Pode resolver o problema de quem? Traga para uma visão mais concreta aquilo que você está aprendendo. Ajude as pessoas nas redes sociais, né? Compartilhe aquilo que você aprende. Mostra para a pessoa que você sabe falar daquilo, que com aquela sua orientação ela ganhou o dia. Né? Quando eu vou postar alguma coisa, depois vocês dão uma olhada aqui no meu perfil. Eu tento por todos os dias postar alguma coisa que vai ajudar a pessoa, nem que seja um pouquinho no dia dela. Né? Ela vai aprender alguma coisa com aquilo vai ser útil para ela de alguma forma. Eu busco fazer isso naquilo que eu posto, naquilo que eu mostro, né? Então isso é importante fazer. Tá? Mostrar. Então, ontem eu tava estudando, né? Tava lendo um material e postei sobre meu tablet, os aplicativos que eu uso. Eu tenho certeza que isso ajudou muitas pessoas, até pelo retorno de vocês. Vocês mandaram um monte de pergunta pra mim sobre isso. Qual que era o tablet, qual era o aplicativo, como que podia fazer, né? Que achou que ficou muito legal, que era muito útil. Ou seja, eu postei alguma coisa que eu acho que vai ser útil para ajudar outras pessoas também. Então, é ajudando as pessoas de fato, tá? Então, é só fazendo isso mesmo. Pular aqui. Vou pular algumas, porque senão eu não vou conseguir. Fazendo atividade do PARP. Tem gente. Porque no PARP tem atividade. São 28 dias de atividade, gente. Vocês fazem atividades todos os dias. Como fazer uma boa avaliação, né? Já falamos sobre isso. Tatiana, quero abrir um consultório. O que você acha de abrir em casa? Acho excelente. Se você tem um espaço para abrir, parabéns. O próprio Freud atendia na casa dele, né? E era psicanalista. O pai da psicanálise aí atendia na própria casa dele, né? As pessoas tinham que passar pela casa, né? Pela sala dele para chegar ao consultório dele e era psicanálise e não tem problema nenhum. Por que nós, enquanto psicopedagogos, também não podemos fazer o mesmo, né? Então não tem problema nenhum você atender na sua casa. Eu fiz assim com você. Nos deu umas aulas de graça e agora somos mais psicopedagogia. É verdade. A maioria, né? Eu acho que quase 100% aí dos alunos do Mais Psicopedagogia, quase 1.000 alunos, são todos alunos que fizeram aulas aqui comigo de graça. Aprenderam de graça comigo e depois foram lá para o Mais Psicopedagogia para aprender mais coisas. Como você faz para falar para os pais que o filho tem autismo? Eu não falo que o filho tem autismo, né? Eu faço uma avaliação, eu levanto essa hipótese, faço uma triagem, o que a gente faz é uma triagem, eu registro tudo isso, indico para o médico que vai poder fazer uma avaliação mais exata disso, e aí o médico é que vai fazer, tá? Você acha, eu já falei sobre isso, né? Que existe diferença entre psico e neuro na hora? Não acho, não. Gente, tô com medo da hora passar e acabar. Meu Deus. Ai, meu Deus, tá quase mesmo. Gente, tira um print aqui. Tira um print da tela. Posta no story de vocês e marque @Tatiane Acácio, porque é lógico que eu vou compartilhar que vocês estavam aqui na aula aprendendo, né? No Tati Explica. Tá bom? Então, postem lá para mim.
Realmente não falo mesmo. Deixa eu ver aqui. Tati, estou precisando de um livro bom que explique muito bem as fases do desenvolvimento. De Piaget? Se for de Piaget, vai lá no Cielo, que lá tem vários artigos sobre isso. Tati, você na semana da jornada psicopedagoga de sucesso, você sempre falava em focarmos em um nicho. Qual nicho você indicaria para iniciante em psicopedagogia? Aquilo que você mais gosta, mais tem habilidade e tem demanda, tá? Esses são os 3 pré-requisitos. Você gostar, você ter habilidade, construir essa habilidade e ter demanda por aquilo que você sabe fazer. Preciso separar o Instagram profissional do pessoal? Eu recomendo, tá? Não recomendo que seja o mesmo Instagram pessoal e profissional, não. Na verdade, gente, assim, eu nem... daria muito trabalho, né? A não ser que você fique muito tempo nas redes sociais, você vai ter muito trabalho para ter um Instagram pessoal e um Instagram profissional. Né? Se você está alimentando o seu profissional ali, você vai ter muito pouco tempo para ficar mexendo aí no Instagram, né? Então, mas se você quiser ter, né, um Instagram pessoal, né, para compartilhar algumas coisas com a sua família, seus amigos próximos, faça separado e deixa privado, tá bom? Porque não pense que as pessoas que te veem no seu profissional, que se você tiver um privado, que ela não vai ver você lá no privado, não, porque ela vai, tá? Parabéns pelas colocações. Faz 2 lives, não posso, gente. Você faz atendimento, realmente foca em dar cursos. Você faz atendimentos ou realmente foca em dar cursos? Gente, eu parei de fazer atendimento no ano passado. Então tem poucos meses aí que eu não tô atendendo, tá? Mas mesmo tendo curso, eu tava fazendo os atendimentos, continuava fazendo os atendimentos. Agora que realmente ficou inviável, tá? Mas eu adoro fazer os atendimentos. Como você pode nos ajudar? Não sei. Não vi. Alguém já respondeu aqui, ela foca nos cursos, nas formações. Temos que colocar em prática a escrita profissional, verdade. Relatório também é nossa vitrine, muito, muito. Teve gente, várias pessoas que fazem mais psicopedagogia, utilizam o nosso relatório lá e a primeira vez que utilizam já vem resposta positiva. Se tiver alguém aqui na live, pro pessoal ver como que é legal, se tiver alguém aqui na live que é meu aluno e usou o relatório do jeitinho que a gente fala lá, dá o depoimento, fala aí pro pessoal, pra vocês verem como que o resultado é bacana, gente. Nossos relatórios vão para médicos, precisamos atender a escrita, sim. Onde posso estudar melhor sobre por que as aplicações de cada teste específico? Estudando vai lá, quando você for estudar lá a teoria e tal, você vai, qualquer livro vai estar explicando para você. Depois da devolutiva, fazemos o quê? Intervenção. Aí você começa o processo de intervenção. Tá certíssimo, obrigada. Deve ser do puxão de orelha que eu dei, né? No Mais PP tem tudo isso. A Angelina falando, né? No Mais PP tem tudo isso. Bora fazer o curso, verdade. Tem essas coisas que eu tô falando pra vocês. Aí tem o passo a passo, né? Tati, muito importante. Eu devo comprar testes, brinquedos durante ou pós? Não, já falei sobre... gente, é porque eu não... vocês estão repetindo muita pergunta. No Mais tem tudo isso. Vale muito a pena. Super indico. Que legal, gente. No Mais PP, né? Relatório da devolutiva deve ser por escrito? A família foi buscar isso. Aí ela foi lá para você fazer uma avaliação e ter as respostas, né? E aí depois a coisa vai morrer ali? Não. Muito provavelmente você deve indicar algum profissional, então você manda para o profissional, manda para a escola, manda para a família, e aí, né, depende aí da sua forma de trabalho, tá? Mas sempre tem que ter alguma coisa que você vai entregar ali, né? É igual você ir lá no médico, fazer o exame lá no laboratório, o médico pede o exame, você faz o exame lá no laboratório, e depois eles fazem o exame e não te dão o resultado no papel, né? Então, não tem lógica.
Gente, eu tô achando que a live vai cair. Ah lá, ótimas colocações. Vocês são 10. Eu acho que a partir da semana que vem ou da outra eu vou começar a fazer live todo dia. Vou arrumar um horário pra fazer todo dia. Mesmo ainda em formação, eu posso formar meu perfil nas redes sociais? Claro que pode. Gente, estou no 6º período. Pode sim. Gente, vai cair. Tira print aqui. Posta, me marca pra eu compartilhar vocês, tá? Que vocês postaram, que vocês estavam presentes aqui na aula. Beijo pra vocês. Instagram já vai cortar a gente, ó. Se deixar, a gente fica a noite inteira, né? Mas o Instagram já vai cortar, então, ó. Beijo pra vocês. Não esquece de me marcar, tá? @TatianeAcaso, porque é lógico que eu vou compartilhar tudo que vocês postam.